Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pois é pessoal, hoje eu estou sozinho. Estás aí, amor? Hi! Gostava de começar este vídeo por fazer duas pequenas adendas. Uma delas é, nós estamos aqui todos com um novo equipamento, assim, estão a ver? Estamos a tentar fazer um upgrade, a fazer um upgrade ao canal, portanto temos todo um material assim novo, então é possível que hajam alguns pequenos problemas de som. Esperemos que não seja grave e que não seja impeditivo de perceberem convenientemente este vídeo. A segunda adenda é tudo o que vocês vão ver daqui para a frente, que serão respostas minhas, é conhecimento adquirido ao longo dos anos com a minha experiência, daquilo que faço, nomeadamente no treino e na alimentação. Dentro desta segunda adenda, uma mini linha de explicar que, ok, eu não tenho formação na área do desporto, não tenho formação na área da nutrição, mas como vocês sabem, eu tenho mestrado em informática médica, que na tese eu fui obrigado a aprender algumas coisas, digamos com um volume significativo sobre o sistema endócrino, portanto eu aprendi sobre os funcionamentos da insulina, e, portanto, especificamente em relação aos hidratos de carbono, o modo como o corpo os absorve, portanto, algum conhecimento académico e científico misturado com a minha experiência pessoal das coisas, ok? As perguntas a que eu vou responder foram feitas por vocês, aí há umas 7 semanas, não me esqueci de vocês, porque entretanto nós meteu-se aqui a época de Natal e tal, e nós temos uma série diferente, mas estão aqui as questões e eu vou ler algumas, ok? Eu selecionei mais ou menos 3 mais vocacionadas à área do treino e do desporto em si, como prática, e outras 3 ou 4 mais viradas para a nutrição. Obviamente que as duas áreas aglutinam-se muitas vezes, mas dividi-as para chegarmos a um objetivo final comum, ok? Então comecemos pela primeira. Ok, se calhar vamos começar mesmo por uma de alimentação, que eu acho que é o tema mais fraturante de tudo que envolve o desporto e a nutrição. É o que é que se pode comer. Eu sou muito liberal, quem me segue nas redes sociais já percebeu isso. Eu não sou muito de só podem comer batata doce, frango, aveia, bananas, não é? Eu acho que podemos comer tudo. Tudo em excesso faz mal, tudo na medida certa não faz mal. Okay? Por isso eu tenho uma máxima, eu costumo ter uma máxima e digo muitas vezes as pessoas levam, isso não é bem assim, não. No fundo é bem assim, é tudo e nada engorda, ok? Não comemos um bolical e o bolical fica aqui na anca, ou comemos uma fatia de bolo e a fatia de bolo fica aqui, isso não existe. Não há, o corpo, obviamente que há pequenas variáveis depois dentro dessas, que é o nosso metabolismo, o nosso funcionamento da tiroide, várias coisas que influenciam o modo como o corpo absorve a comida, mas genericamente, e o traço maior, e que é a regra geral, é engordas se consumires calorias acima das castas, emagreces se consumires calorias abaixo das castas. Claramente que há fatores que influenciam isso. Se treinarmos, vamos ter um gasto calórico superior, se tivermos uma vida ativa temos um gasto calórico superior, se tivermos uma vida mais sedentária temos um gasto calórico inferior. Portanto, jogamos com isso, literalmente, porque no dia a dia, no dia em que eu não treino, como um bocadinho menos, no dia em que treino, como um bocadinho mais, porque tenho objetivos específicos em determinados momentos. Okay? A pergunta número 1 eu acho que é o senso comum mais agarrado ao mito de que temos que comer de X em X horas. E a pergunta é, o que costumas comer entre as refeições e fazes quantas refeições de quantas em quantas horas? Há muito o mito de que se comermos de 3 em 3 horas engordamos menos ou não engordamos do que se comermos de 6 em 6 horas. O que é que, no final do dia, o que importa é o balanço calórico, como eu expliquei há pouco. Obviamente que se tivermos 10 horas sem comermos, o que vai acontecer é que vamos acumular uma fome quase insaciável, chegamos, por exemplo, à hora de jantar e comemos nem bois. E obviamente que isso é prejudicial. O benefício de comer mais frequentemente é acalmarmos a fome com pequenas porções de comida. Obviamente não é comer, eu comi só 5 nozes e uma peça de fruta de 3 em 3 horas, como é que eu engordei? São coisas saudáveis, as coisas saudáveis têm calorias na mesma. Então o que eu faço é, eu conheço-me, portanto eu ingiro sempre refeições que se asseiam a longo prazo, preferencialmente, que são geralmente ou com hidratos de carbono complexos, como são as coisas integrais, que nos asseiam durante mais tempo e com um alto teor de proteína. Mas eu não tenho que comer 3 em 3 horas, não, tenho que comer quando me apetecer comer. Jogo com isso, obviamente eu já conheço bem os alimentos, então sei as calorias que estou a ingerir, mas não há um truque infalível, ok? Segunda questão, qual a importância das refeições pré e pós-treino?
é fundamental para ter um bom treino a partir de um bom pré-treino. Há muitas vezes, eu próprio treino em jejum, e isso também foi outra pergunta, portanto acabo por responder a duas ao mesmo tempo. É importante a refeição pré-treino porque os nossos músculos acumulam glicogénio e é isso que gastamos num treino. O glicogénio muscular é necessário, então ingerimos hidratos complexos, que são de lenta absorção e que nos dá uma durabilidade de resistência muscular maior. Se não comermos nada, a partir da energia esgota-se, digamos assim, então é necessário um pré-treino. Muitas vezes a aveia e a banana são faladas como pré-treino, embora a aveia possua um bocadinho de gordura que não é aconselhável antes do treino, não há problemático. Uma aveia, banana e proteína, devemos sempre comer proteína. A do pós-treino já é exatamente o oposto, os hidratos devem ser de rápida absorção, que é para restabelecer o índice glicémico. Exatamente aquilo o que fazemos antes do treino é hidratos de carbono complexos, que vão sendo absorvidos pelo corpo e, portanto, durante mais tempo, e o pós-treino, a absorção rápida, que é para restabelecer exatamente aquilo que perdemos no momento. Devem ser hidratos de carbono na mesma, mas rápidos, por exemplo, massas, arroz. O próprio pão não é grave depois de um treino. Inclusive, gomas são uma boa ferramenta para depois de treino, algumas gomas. Porquê? Porque os hidratos de carbono de rápida absorção, além de restabelecerem imediatamente o índice glicémico e essas coisas todas, o corpo injeta insulina no corpo, o que permite a mais rápida absorção da própria proteína que ingerimos depois do treino. Quando estamos em perda de peso, geralmente cortamos também nos hidratos. Não é que sejam os hidratos em si que engordam, mas lá está, é sempre o índice calórico, vamos sempre dar a mesma questão, mas cortamos um bocadinho, portanto, depois do treino, às vezes comemos só proteína, mas se tivermos que cortar um bocado e tivermos em corte calórico, as refeições mais importantes e mais calóricas devem ser sempre antes e depois do treino. Com estas pequenas diferenças de lenta absorção antes, como são as coisas integrais, e até a própria banana não faz mal porque tem conteúdo energético, e depois de treino de rápida absorção, como arroz, como massas, e sempre acompanhado de proteína antes e depois. Isso é o denominador comum, é proteína. Eu acho que o mundo do fitness e da nutrição é constituído grande parte por mitos e saber quase obsoleto. E temos de às vezes dar um passo em frente e conhecer o nosso corpo, nosso particularmente, e o nosso corpo, como funciona no geral. E uma questão que eu tenho aqui é o que comes ao pequeno almoço, porque dizem que é a refeição mais importante do dia. Até está, obviamente, que estudos, é como tudo, evoluem, hoje é uma coisa, amanhã sabe-se outra. Mas é sabido, e isto é real, de que, para já, isto foi criado pela indústria dos cereais, o mito de que a refeição mais importante do dia é o pequeno almoço. Que é, nós basicamente sentimos impelidos a comprar algo para comer e muitas vezes o cereal é associado ao pequeno almoço como o melhor pequeno almoço possível. O cereal, como nós o conhecemos quase comumente, como aqueles de chocolate, essas coisas todas são basicamente uma bomba de açúcar, não é tão fundamental assim. Obviamente, começar o dia por exemplo, com ovos mexidos ou com bacon e tudo, os americanos fazem muito isso e de facto é positivo porque é gordura e é proteína, mas está comprovado que os sentidos do corpo ativam-se mais depressa se bebermos, por exemplo, um copo de água, que obriga o metabolismo a trabalhar, né, acelera o corpo, mas está comprovado que os sentidos, os órgãos ativam-se mais depressa se não tiverem comida do que se ingerirmos comida. Isto, claro, não é durante 10 horas, até meio do dia, mas no início do dia, porque, digamos que se lhe fornecermos comida, ele usa a comida, energia, e não ativa exatamente todos os sensores e todos os sentidos imediatamente. Muitas vezes tomando um café e bebendo água logo de manhã e estando 1 ou 2, 3 horas pode não ser problemático. Isto também é uma questão de hábito, mas no geral 1 ou 2, 3 horas não é mau. Ajuda de facto o corpo a despertar e só depois podemos alimentá-lo. Não é assim, eu continuo a achar hoje em dia que o pequeno almoço não é a refeição mais importante do dia, seguindo a lógica também que não estamos há 3 dias sem comer, né? Nesse caso todas as refeições são as mais importantes. Mas temos que jogar de modo inteligente a saciar o nosso corpo sem pensar, o pequeno almoço tem que comer isto. Antes de ir para a cama, tem que comer, não, temos que comer consoante aquilo que sentimos necessidade e não porque o pequeno almoço é mais importante do dia. Um café, claro que se tiverem que comer alguma coisa, há pessoas que não conseguem acordar e iniciar o dia sem comer nada, mas à partida os órgãos e o nosso corpo ativa-se mais depressa se estiverem em jejum. Passamos à parte do treino, ok? A parte do treino, essa sim, vem muito da minha experiência meramente da prática, não tenho nenhum conhecimento científico nem académico desta área. Considero-me na plenitude da legitimidade para falar disso, porque de facto iniciei os treinos em outubro de 2013, já há algum tempo, e de facto já tive bastantes mutações no meu corpo, já mudei várias vezes o meu tipo de treino, os meus treinos, o horário dos treinos, o tipo de treinos, o volume de treino, a intensidade de treino, tudo e mais alguma coisa.
Já fui dos 62 kg aos 83, dos 83 aos 70, dos 70 aos 78. Obviamente isto, eu ganho e perda de peso, como vocês sabem, é o índice calórico, portanto a comida depende muito, mas o treino é fundamental para mantermos sempre a massa muscular. Podemos perder e ganhar peso sem os ganhos ou as perdas de massa muscular, e essa parte é uma responsável ao treino, claro. E portanto já sofri várias mutações, fui acima e abaixo. Portanto, moldei o meu corpo muitas vezes com tipos de treino diferentes, portanto, considero-me com legitimidade para falar, não com saber absoluto, claro, estamos em constante aprendizagem, nesta e em todas as áreas da nossa vida. E esta é mais uma, e aquilo que eu vou dizer a seguir é do meu conhecimento e daquilo que eu acho que é o mais importante. Ok, muitas perguntas, acho que foram pelo menos 3 perguntas que me dirigiram, foi no sentido de e quem não pode ir ao ginásio, ou e quem não vai ao ginásio, quem não gosta de ir ao ginásio, mas quer iniciar-se nos treinos, ou gosta de fazer treinos, ou quer que seja qual for o objetivo, perguntam muito se é possível. Houve uma fase ainda há 2 meses que eu não tinha acesso ao ginásio e fiz alguns treinos na mesma. Há uma vocação muito própria do nosso corpo para fazer exercício com ele próprio. Seja com flexões, com elevações, com qualquer coisa desse género. E é muito fácil, usarmos uma cadeira, uma cama e conseguimos fazer vários exercícios e muitas vezes com um efeito mais satisfatório do que se formos diretamente ao ginásio. Isto para quem não tem aquela experiência dos exercícios, que envolve muita coisa, além da postura, envolve a força, envolve a noção corporal, envolve coordenação muitas vezes, que eu tenho pouca. Mas pronto, fui aprendendo. E no geral, a maioria dos exercícios que se faz com o peso do próprio corpo são compostos. O que é que são exercícios compostos? São exercícios que envolvem vários músculos e várias zonas do corpo para serem efetuados. Por exemplo, se estivermos a fazer uma flexão, estamos a usar os braços, estamos a usar o ombro, estamos a usar o peito, estamos a usar o core, que é a zona abdominal, para mantermos uma postura correta. E são vários músculos e quão maior for o número de músculos envolvidos no exercício, a partir da maior efetividade vamos ter. Portanto, flexões, o uso da cadeira para elevarmos com os braços assim meio sentados também é muito útil. O próprio exercício abdominal, qual mais complexo for, por exemplo, pendurado e se levantando as pernas, as elevações do peso do próprio corpo com os braços também é útil. Portanto, as pranchas são exercícios muito bons, os agachamentos, os lunges, com um ou outro foco, foco mais na perna, foco mais no glúteo. Portanto, vários exercícios, os burpees também são ótimos, os mountain climbings. Há muitos exercícios que podemos fazer em casa, não necessariamente aqueles chatos, podemos fazer à nossa maneira, ao nosso ritmo, com mais peso, com menos peso, com mais ajudas. Podemos fazer flexões com os joelhos no chão para ser mais fácil. Podemos fazer o apoio atrás, aquilo que eu vos expliquei, com as pernas mais estendidas, menos estendidas, conforme o vosso nível de treino, o vosso avanço e a vossa capacidade. Ninguém nasce já com as maiores capacidades. Corrida matinal em jejum, sim ou não? Eu posso dizer-vos que eu perdi 13 kg na fase em que quis drenar a gordura que acumulei por ter ganho os 21 iniciais. Eu não fiz cardio, fiz 0 cardio. Isto porque... Mas é uma ferramenta útil. Eu simplesmente não usei, primeiro porque já conheço o meu corpo e sei que o meu metabolismo é particularmente acelerado, então eu sei que emagreço e perco peso com facilidade, então não precisei de usar a ferramenta cardio. A questão é, para quem gosta, porque isto também é uma questão de gosto, não é? Não devemos fazer só as coisas só porque sim, mas também é uma questão de gosto. Para quem gosta, a corrida matinal pode ser útil porque em jejum, a corrida e qualquer exercício, porque em jejum, lá está, o corpo vai usar as reservas que já tem, então não vai, se nós comermos e formos fazer uma corrida, o corpo a partir da energia que vai usar é da comida que acabamos de ingerir. Se formos em jejum, a partir daí vai às reservas de energia do próprio corpo, que é a gordura. As reservas de energia estão na gordura, então o corpo à partida vai usá-las para queimar mais gordura. A questão é que da corrida, e esta é a minha opinião, lá está, os cardios, o gasto calórico não é assim tão vasto que justifique, porque eu não gosto particularmente de correr, a não ser que seja atrás de uma bola para jogar futebol, que também pode ser considerado um cardio. Quem quiser juntar cardio, se fizer um futebol, se fizer um handball, um basquetebol, que lhe apetecer, também é útil. A questão é que, para, por exemplo, equiparando um treino de 1 hora de musculação, para gastarmos as mesmas calorias numa corrida, às vezes fazemos corridas aceleradas em sprint durante, sei lá, uma meia hora, então precisamos de correr realmente muito. E não deixa de ser um bom exercício, obviamente, cardiovascularmente e não só, mas eu próprio, como não gosto de comer, então uso outras ferramentas, treino mais intensamente, faço outras coisas, mas quem gosta de correr, eu aconselho sim o
cardio em jejum é útil, porque é mais uma ferramenta. Então, quantas mais ferramentas de gasto calórico nós realizarmos, a partir da maior vai ser a nossa vantagem, maior vai ser o nosso benefício, e fazer exercício nunca é mau. E, facto curioso, que eu devia ter referido na parte da alimentação, mas não, a proteína queima 25% das suas calorias na própria absorção. Ou seja, vocês se ingerirem 100 calorias em proteína, 25 delas vão ser automaticamente queimadas só na própria digestão do nutriente. Ok, esta pergunta é engraçada, peculiar e ao mesmo tempo mais frequente do que aquilo que seria desejável na teoria, portanto, porque obviamente ninguém é obrigado a saber tudo à partida, ninguém sabe tudo, mas uma questão muito engraçada que é: se eu treinar tronco, vou ficar demasiado musculada? Isto eu acho que é um medo quase transversal às mulheres. Eu acho que as mulheres no geral pensam que se fizerem um exercício de bíceps vão ficar com um bíceps gigante, se fizerem um exercício de tríceps vão ficar com um tríceps gigante. Isso não funciona assim para ninguém. Obviamente que se treinares frequentemente para braços vais ficar com um braço grande, porque és um ser humano com desenvolvimento muscular. Mas, e eu aconselho sempre, porque há o problema dos homens geralmente não treinam pernas e depois ficam cornetos, as mulheres podem ficar ao contrário também. E não quer demais fazer uns exercícios para o tronco das mulheres, porque além de ser útil para o próprio corpo, para o equilíbrio do corpo, para a harmonia do corpo, para a simetria do corpo, é útil porque é mais um exercício, estás a fazer exercícios, e quem treina não é só pela saúde, não é só para crescer o corpo, também é pela competitividade contigo próprio, e é mais uma ferramenta, é mais um exercício que fazes. Eu aconselho sempre as mulheres a fazerem, ninguém vai ficar musculoso só porque fez um exercício físico, nem eu que treino há 5 anos. São coisas que requerem muito tempo, ninguém vai ficar extremamente muscular a menos que invista nisso. Portanto, as mulheres só vão até onde quiserem, ninguém vai ficar gigante. Portanto, eu aconselho sempre as mulheres a fazer treinos de parte superior, por todos os motivos mais alguns que eu referi aqui. E pronto, pessoal, regra geral, é isto que eu tenho para vos dizer. Portanto, já sabem, a maioria do que eu vos disse aqui advém da minha experiência, não necessariamente de uma sabedoria adquirida em contexto académico. Alguma sim, nomeadamente no que diz respeito ao nosso sistema endócrino e como a alimentação tem efeitos e como é absorvida pelo nosso corpo. Mas pronto, espero ter satisfeito alguma curiosidade particular. É um vídeo um bocadinho diferente aqui ao que vocês estão habituados no canal, mas também nós propusemos a isso, a ser diferentes. Portanto, se tiverem mais perguntas podem fazer, se quiserem uma parte 2, eventualmente em 2019 ou 2020, se não se à vontade para referir. Isto é o que eu tenho para vos passar, daquilo que eu gosto realmente de fazer, que tem muito a ver com o desporto. Adoro comer e adoro saber o que estou a comer. Portanto, é com o maior entusiasmo que eu vos digo isto. E pronto, já sabem, subscrevam para aí. Não sei para aí aqui mais deste lado, não sei. Subscrevam, sigam-nos nas redes sociais. Vamos tendo constante atualização neste e noutros assuntos. E até à próxima!